Possa nos abençoar hoje, né, para passar um tema tão profundo que a gente vai conversar aqui hoje, né? Eu trouxe 2 livros para a gente. O tema é o capítulo Os Maiorais, do livro Vinha de Luz, e eu trouxe um capítulo do livro Jesus no Lar que fala do mesmo tema desse capítulo do Vinha de Luz. Então, antes eu queria só convidar a todos um minutinho para a gente fechar os olhos, respirar profundamente, a gente agradecer a Deus pela oportunidade da vida, a oportunidade de estarmos aqui, aprendendo um pouco mais sobre o Evangelho, sobre a bondade, sobre todos esses paladinos da luz que nos trouxeram essa rota segura, essa bússola do nosso espírito. Obrigado, Jesus, que assim seja. Meus irmãos, vamos lá. No livro Jesus no Lar, quem conhece esse livro Jesus no Lar? Alguém conhece esse livro? Esse livro, ele conta histórias, que Jesus contando histórias na casa de Simão Pedro. É um livro maravilhoso, são 50 capítulos. Ele conta do primeiro culto do Evangelho no Lar, é o capítulo 1 do livro. E ele vai falando assim, Jesus ia na casa de Simão Pedro, né? E ali tinha as reuniões, que Jesus ia passando as mensagens evangélicas. E no capítulo 7, ele fala sobre o maior servidor. Vamos lá. Filipe chegou e perguntou para Jesus. Imagina, está todos reunidos na casa de Simão Pedro, né? E Filipe pergunta para Jesus assim, mestre, Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens na terra? Todos nós queremos saber, como é que a gente faz para aproximar de Deus? Como é que a gente faz para ter mais equilíbrio? Como é que faz para a gente sintonizar mais com os espíritos superiores? Como é que faz para a gente aplacar um pouquinho essa dor que a gente está, essa tristeza que a gente está, toda essa busca que a gente está fazendo? Aí Jesus conta uma história. Ele fala o seguinte, que tinha um pessoal num vilarejo, que estava passando pelos problemas que todos nós passamos. Quais são os problemas que a gente passa? A doença, a morte, as necessidades, enfim, todas as dificuldades que todos os seres humanos passam. E vieram pessoas. O primeiro que veio, Jesus contando, o primeiro que veio foi um guerreiro. Aí diz que o famoso guerreiro, carregado de espadas e medalhas, começou a treinar aquele pessoal todo daquele vilarejo com táticas militares, e o povo começou a fazer exercício e tal, entregou-se a perigosas corridas sem proveito real. Quer dizer, o guerreiro chegou e trouxe, né, o que ele sabia, o conteúdo dele. Todavia, Jesus contando, continuou como antes, sem rumo e sem júbilo aquelas pessoas, perdendo muitos jovens nas atividades preparatórias para a guerra. Quer dizer, o guerreiro então não aplacou, não direcionou aquela população daquele vilarejo. Aí veio um político. Logo depois do guerreiro, chegou o político e ele dividiu o pessoal em partidos, colocou moços contra velhos, lares pobres contra ricos, servos contra mordomos. A gente conhece bem essa história, né? Deixando o quê? Escuros espinheiros de ódio, desengano e discórdia entre seus colaboradores. Quer dizer, veio o guerreiro, não adiantou. Veio o político, também não adiantou. Aí a terceira que veio um filósofo. O filósofo pegou e ele começou a dividir o pessoal em várias crenças, e discutia tudo. A multidão começou a duvidar de tudo, até da existência dela mesma. A filosofia é importante, estimula o pensamento. Porém, aqui ele também não cumpriu a missão. Então, o guerreiro não cumpriu, o político não cumpriu, o filósofo não cumpriu. Aí chegou um sacerdote. Tinha roupas, né, símbolos, forneceu muitas regras para adorar o Pai, o povo aprendeu muitas coisas, suplicar proteção e tal. O sacerdote, entretanto, Emmanuel tem sempre os entretantos, né? Aqui não é Emmanuel, é Jesus falando, né? Entretanto, todos os problemas fundamentais da comunidade permaneceram sem alteração. Quais são os problemas? A morte, a doença, a necessidade, a ignorância das pessoas.
Jesus contando para Filipe, para Simão, né? Está contando para nós, Jesus aqui, né? Então veio o guerreiro, veio o político, veio o filósofo, veio o sacerdote. E nada. Aí Jesus fala: certo dia, porém, apareceu ali um homem simples. Não trazia armas, nem escrituras, nem discussões, nem imagens, mas pelo sorriso espontâneo revelava um coração cheio de boa vontade, guiando as mãos operosas. Não pregava doutrinas, porém, com gestos de bondade pura e constante, reunia culto sincero ao Todo-Poderoso. Aí ele vai contando que ele começou a arrumar o jardim, começou a lavrar a madeira. Enquanto ele ia trabalhando, ele ia conversando com as pessoas. O homem bom, o homem puro. Lembra que Jesus falou: aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, né? A gente esqueceu isso. E ele está contando aqui de novo. E nisso, ele aperfeiçoou madeira, plantou árvores, arrumou o jardim, construiu casas, instalou uma escola. Um homem simples. Aí o que aconteceu? Jesus contando. Em breve, ao redor dele, viçavam a saúde e a paz, a fraternidade e as bênçãos do serviço, a prosperidade e o contentamento de viver. Presta atenção, gente. Em breve, aquele homem que usou de boa vontade, de simplicidade, de um movimento simples, do dia a dia, começou dentro do trabalho, cada um aqui tem o seu trabalho, o seu estudo, o seu lar, movimento simples, conversar, um sorriso, dia a dia, ele começou a criar em torno dele. Olha aqui o buscar o reino de Deus em primeiro lugar e tudo mais vos será acrescentado. É isso aqui. Começou a viçar em torno dele saúde, paz, fraternidade, bênçãos do serviço, porque o serviço é uma bênção, prosperidade e contentamento de viver. Com o espírito de trabalho e educação que ele difundia, quer dizer, ele difundia então o quê? O espírito do trabalho e da educação. Que ele difundia. A defesa era boa, a política ajudava, a filosofia era preciosa e o sacerdócio era útil. Porque todas as ações no campo permaneciam agora presididas pelo santo imperativo da execução do dever pessoal no bem de todos. Aí o Cristo calou. Ele falou isso aqui e calou. Está escrito aqui, calou-se o Cristo. Aí aquele ficou todo mundo quieto, né? E aí ele terminou com a seguinte frase: em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu pelo bem que proporciona ao corpo e à mente das criaturas. Sim, há muitos trabalhadores, guerreiros, filósofos, políticos, sacerdotes, há muitos trabalhadores que geram benefício. Só que o Cristo está falando aqui, mas aquele que educa o Espírito eterno, vamos pegar essa frase aqui, educa o Espírito eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos. Aqui é importante a gente entender esse conceito de educar o Espírito eterno, porque no livro Pensamento e Vida tem 2 capítulos que chama Instrução e Educação. É importante a gente estudar esses capítulos. Emmanuel fala no livro Pensamento e Vida que a gente tem 2 asas para a gente conseguir a nossa evolução, rumo ao Pai, vamos falar assim, ao reino de Deus. 2 asas, a asa da sabedoria e a asa do amor. A asa da sabedoria nós vamos conseguir como? Através da instrução. E a instrução é adquirir conhecimentos. É a gente usar a nossa vontade. Não, eu vou passar numa livraria, eu vou ver uma palestra, vou olhar no YouTube uma palestra do Haroldo, uma palestra do Arthur, vou ler Emmanuel, vou buscar nos evangelhos, vou ler as cartas de Paulo, vou entender o que Emmanuel comenta as cartas de Paulo, trazer conhecimento. É uma asa que vai nos dar o quê? Sabedoria. A outra asa é o amor.
elas são rotas que elas precisam andar juntas. Instrução e trazendo sabedoria e amor. Adianta só a instrução? Não. Emmanuel fala que a pessoa instruída, inteligente, ele usa uma analogia com um deserto, onde tem uma trilha no deserto. A pessoa instruída é como aquela pessoa, aquela placa no deserto indicando o caminho. Ok, tudo bem, está indicando o caminho. E a bondade, a pessoa que ama, é como se fosse uma água fresca com uma sombra. A pessoa chega no deserto, está cansada, está com calor, está sedenta, ela bebe aquela água, ela fica na sombra ali. Muito bom, é bom, porém não indica o caminho. Então são duas rotas. Precisa da bondade, sim, para a gente matar a sede das pessoas. Para a gente dar sombra no sentido de refresco à alma das pessoas, mas precisa também da instrução, que vai dar o direcionamento para aquela alma rumo a esse reino de Deus. Muito bem. No livro Vinha de Luz, que é o tema da nossa palestra, Emmanuel está trazendo a mesma temática, o filósofo, a mesma coisa. Ele cita Marcos, lá no capítulo 9, versículo 35, ele fala, e ele, assentando-se, chamou os 12 e lhe disse, se alguém quer ser o primeiro, será o último de todos e servo de todos. O maior servidor, então, é aquele que serve, não aquele que é servido. E ele começa a falar sobre as questões que há maiorais no mundo em todas as situações, na ciência, na filosofia, no sacerdócio, na política, no comércio, nas finanças. Sim, a gente olha, tem aqui os políticos famosos, os filósofos famosos, pensadores, olha no Instagram lá, que tanto de gente sabe tudo, né? A gente olha assim, nossa, como eu não sei nada, essa pessoa está falando tão difícil, os filósofos, os pensadores, no comércio então, as finanças, as pessoas, a gente fica assim, nossa, que maiorais, o nome do capítulo é maiorais, né? A gente fica até assim, nossa, puxa vida, né? Agora, olha o que Emmanuel está falando aqui. É importante isso aqui. Os homens principais da ciência, sim, olha o que Emmanuel está falando, com legítimas exceções, tem poucas exceções, mas tem, costumam ser grandes presunçosos. Se a gente não tiver o evangelho dentro, gente, não dá, a gente vai estar fadado ao sofrimento. E os filósofos? Os da filosofia, argutos sofistas do pensamento. Sofistas eram, lá na Grécia Antiga, aquelas pessoas que tinham os seus conhecimentos e eles vendiam os conhecimentos. Então, ele está falando aqui que os filósofos, argutos sofistas do pensamento. Cientistas, filósofos e os sacerdotes, olha. Os do sacerdócio, fanáticos sem compreensão da verdadeira fé. É o que a gente mais vê. A minha religião é melhor que a sua. A minha crença é melhor que a sua. Não, o meu Deus é melhor que o seu. E a gente está nisso há 2.000 anos, há 10.000 anos. A gente está ainda fanáticos sem compreensão da verdadeira fé. E a política? Em política, muitos dos maiorais são tiranos. Estou mentindo? Estou? Emmanuel. E no comércio? Tem comerciante aqui? Eu também sou. Bom, é um tapa na cara, né? E no comércio, inúmeros são exploradores. Nas finanças, muitos deles não passam de associados das sombras contra os interesses coletivos, os maiorais do mundo, na visão materializada. Aí ele fala aqui, ser dos primeiros, no entanto, nas esferas de Jesus, sobre a terra, não é questão de fácil acesso à criatura vulgar. Não é fácil ser o maior servidor. Não é fácil servir ao Cristo. Nos departamentos do mundo materializado, ou seja, aqui, quando a gente está encarnado, os principais
devem ser os primeiros a serem servidos. Sim, aqui na matéria, a pessoa que é servida é maioral, né? A pessoa, ela é maioral. E conta com a obediência compulsória de todos. Porém, em cristianismo puro, os espíritos dominantes são os últimos na recepção dos benefícios, porquanto serão servos reais de quanto lhes procuram a colaboração fraterna. A gente está sempre pronto para servir. É por isso que em todas as escolas cristãs há numerosos pregadores. É o que mais tem. Aqui está um pregador falando aqui, ó. É o que mais tem. Tem muito pregador. Tem muito mordomo, tem muita turba de operário, pessoal que trabalha em centro, trabalha em igrejas, trabalha em movimentos, sim, tem muitos, louvável. Tem muitos cooperadores de culto, tem muitos polemistas valiosos, doutores da letra que estudam o evangelho, sabem o evangelho de cor, tem muito. Intérpretes competentes, estou lendo, não sou eu que estou falando, não é Emmanuel. Reformistas apaixonados, mas raríssimos o quê? Apóstolos. O que é um apóstolo? Que vivencia o evangelho. Lá na Casa do Caminho, quando Pedro fundou a Casa do Caminho, está no livro Paulo Estevão, leia o livro Paulo Estevão. Depois, lá no ano 325 do Concílio de Nicéia, deturpou tudo. Tem um livro Jornada dos Anjos, que conta a história de Constantino, o imperador Constantino, e de Licínio, que conta como é que Constantino foi intuído pelas trevas para poder associar todo o movimento da igreja que Pedro fundou. Raríssimos apóstolos. Podemos ser apóstolos em qualquer religião. Podemos ser apóstolos sem religião. Podemos ser apóstolos do bem, do amor, da sabedoria e do amor. Não precisa termos essa ou aquela religião. Essa religião não é melhor que A, B, C ou D, não. Mas, o que Emmanuel está falando, tem raríssimos apóstolos. Muitos pregadores. Muitos que pregam o evangelho, porém poucos vivenciam. Aí ele termina falando assim: de um modo geral, quase todos os crentes se dispõem ao ensino e ao conselho. Sim, a gente está aqui ensinando, aconselhando as pessoas nos atendimentos. Beleza, é um tapa na cara de todos os trabalhadores. Muitos se dispõem ao ensino e ao conselho, prontos para o combate espetaculoso e a advertência humilhante e vaidosa. Aquela pessoa por trás de um jaleco, por trás de um estudo, por trás se acha melhor que o outro, que está sofrendo. Poucos surgindo com o desejo de servir em silêncio, convencido de que toda a glória pertence a Deus. Bom, então a gente viu aqui que não é só o amor com a sabedoria. Muito bem, aí fica a pergunta: como atingir esse objetivo? O que eu posso fazer na minha vida hoje para eu poder trazer um pouco essa frequência para a minha vida, melhorar a minha vida, para eu poder me aproximar disso? Aí, gente, eu trouxe uma passagem para vocês de Paulo. Eu tenho 3 filhos, meu filho caçula, depois que eu li Paulo Estevão, e depois que eu li as cartas de Paulo, eu falei, nossa, meu filho, eu tenho que ter um filho chamado Paulo. Eu botei Paulo, aí minha mulher pôs Sérgio. Eu falei, não pôs Sérgio não, deixa só Paulo. Aí ela quis pôr Paulo Sérgio, por causa de Sérgio de mim, né? Mas, Paulo. Carta aos Efésios. A armadura do cristão. Então, para a gente atingir esse equilíbrio que a gente quer, agora eu quero falar para todos, não só aqui que estão me assistindo, os desencarnados, está em sofrimento, está doente, está depressivo, está desanimado com a vida, vamos escutar o que é a armadura do cristão, porque é só essa armadura que vai nos dar condição de enfrentar isso aí. Gente, cada um. Eu estou buscando trazer essa armadura para mim. E eu estou aqui, porque eu descobri que, nós vamos ver, a armadura do cristão. Olha só, olha o que Paulo fala aos Efésios. Lá no capítulo 6, ele fala assim: finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Ele está escrevendo lá aos Efésios.
Revestivos da armadura de Deus. Paulo falando para nós. Veste a armadura, para que possais resistir às ciladas do demônio. Vamos entender demônio aqui. Aí ele continua. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Ele está falando que a nossa luta maior não é contra seres encarnados. Nos ares. Os processos obsessivos, os raios de desequilíbrio que somos atingidos a todo momento, ainda mais no momento de transição planetária como a gente está vivendo. Bobeia, um minutinho, depois vocês me falam, bobeia um minutinho, deixa o pensamento frouxo um pouquinho para ver se aquele pensamento ruim, de tristeza não vem, de desânimo, de um vício, de uma dificuldade, de falar mal do outro, um momento de desatenção que a gente tem. Aí ele fala da armadura de Deus. São 5 coisas. Olha o caminho aqui. Ele fala. Primeiro ele está falando que nossa luta não é contra os encarnados. É contra todo esse processo obsessivo que está nos ares. Ele fala, tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento de vosso dever. Quer dizer, a gente só vai manter o equilíbrio se a gente se vestir essa armadura. E o que é essa armadura, Sérgio? Chega logo lá. Ele está falando. Ficai alerta. A cintura cingidos com a verdade. Quer dizer que a armadura na cintura é a verdade. Sermos pessoas verdadeiras. Quer dizer que se eu não sou verdadeiro, com os meus filhos, com a minha mulher, com o meu marido, no meu trabalho, com a vida, comigo mesmo, sou verdadeiro. Se eu sou uma pessoa mais dissimulada, se eu sou uma pessoa que ainda não estou na verdade, vou ser atingido. Primeira coisa, o cinto da verdade. O corpo vestido com a couraça da justiça. Porque o guerreiro tem que ir para a luta, né? Então ele está colocando a armadura. O cinto é a verdade. A couraça de quê? Da justiça. Sermos justos. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. A justiça. Sermos justos. Sem condenar o outro. Sermos justos. Mansos, pacíficos, porém justos. Então, a verdade e a justiça. E o terceiro, esse é o que eu queria falar, porque eu estou aqui. O terceiro, olha aqui. E os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Os pés calçados de prontidão. Aonde a gente está, a gente pode levar o evangelho. Aonde a gente está, a gente pode brilhar a nossa luz. O que Jesus falou? Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Ele ainda falou, se você não salgar, se você não cumprir a função do sal, você vai ser jogado fora e pisado pelos homens. Depressão, tristeza, suicídio, morte. Agora salga, brilha a vossa luz, tira a candeia debaixo da mesa e põe em cima. Os pés de prontidão para anunciar o evangelho. Eu estou na casa da minha sogra, eu estou no trabalho, eu estou no Natal da família. Em vez de ficar só na comilança, na bebelança, turma, peraí, gente, vamos fazer uma oração para o aniversariante aqui, ué. Vamos trazer um trechinho de Paulo aqui, Efésios, vamos ler aqui a armadura de Deus, ou vamos ler aqui um trechinho de Mateus, vamos ler um trechinho aqui, sintonizar, mudar a frequência, elevar o padrão vibratório. Então é a verdade, a justiça, está com o pé pronto para ir pregar o evangelho. Falta a quarta e a quinta, né? Da armadura. A quarta. Sobretudo embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quer dizer que o que vai apagar todos os processos obsessivos? O que vai nos dar rigidez? Rigidez é boa saúde, rigidez psicofísica. O que não vai nos dar equilíbrio na nossa luta do dia a dia? O que nos vai dar uma condição mais serena da vida? Força, é a construção dessa fé. Fé é confiança em Deus, gente. É saber que o Pai sabe o melhor para nós.
A gente tem essa certeza. Ah, mas eu não sei o que é fé. Vamos estudar. Lembra? Instrução, sabedoria e amor, bondade, as duas asas para a gente caminhar para o reino de Deus. A gente precisa trazer a instrução. A gente precisa trazer a sabedoria. Quando a gente abre um livro, eu estou lendo aqui, né? Estou lendo aqui Paulo, né? Ocorre um processo de telementação com quem escreveu isso aqui. A todo momento que eu foco a minha atenção, gente, tudo é raio mental, tudo está vibrando. A partir do momento que eu foco a minha atenção num texto de Paulo, eu estou sintonizando com Paulo, eu estou trazendo Paulo para dentro da minha casa. Telementação. Eu sintonizo e sou incorporado com todas aquelas energias daquele quem escreveu aquele texto. Trabalhar nossa fé. Trabalhar, trazer o culto do lar para casa, trazer a oração para casa. Se a gente quer equilíbrio, se a gente quer paz, lembra lá? Paz, equilíbrio, prosperidade, enfim. Se a gente quer, senão a gente fica do jeito que está, fica sofrendo, fica triste, fica doente, continua. Não tem uma pílula que vai trazer essa felicidade para a gente. É um trabalho, nós somos espíritos imortais. Nós viemos de longe, nós estamos vivendo aqui tudo que a gente construiu lá atrás de bem e mal. Porém, a misericórdia do Pai é infinita, está nos dando oportunidade agora. Nós estamos aqui agora encarnados, os que estão encarnados, os que não estão escutando e vão ter a oportunidade deles. Mas agora, quem está encarnado aqui está tendo a oportunidade de fazer diferente. De vestir essa armadura. Muito bem, então é a verdade, o cinto da verdade, a couraça da justiça, os pés prontos para ir pregar o evangelho, a disposição, a boa vontade, o bom ânimo de falar de Jesus para os nossos filhos, para os nossos parentes, para os nossos amigos, falar de Jesus, aprender e falar, aprender, busca conhecimento e multiplica, reflete. A partir do momento que eu estou nesse movimento, eu passo a refletir, porque a mente, segundo Emmanuel, é um espelho da alma, e a partir do momento que eu sintonizo com isso, eu estou refletindo a vontade divina. Nesse momento, eu estou sendo abençoado, eu estou sendo agraciado com todas essas energias, de paz, de saúde, de prosperidade, de rigidez psicofísica. Busca primeiro o reino de Deus, tudo mais vai ser acrescentado. Olha, cada um segundo suas obras. Aprendei comigo, sou manso e humilde de coração. Jesus falou tudo, é que a gente não escuta. E a quinta, que é o último versículo, 17, ele fala: tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Capacete da salvação, aí eu trouxe aqui, lá no livro Vinha de Luz, não, é o mesmo livro, no capítulo 140, o capacete, Emmanuel comentando a passagem de Paulo. E o que ele fala que é esse capacete? Que é indispensável para todo aprendiz do Evangelho tomar o capacete da salvação, simbolizando a cobertura mental de ideias sólidas e atitudes cristãs, estruturadas nas concepções do bem, da confiança e do otimismo sincero. Ou seja, a gente construir mais esses pensamentos elevados. Ah, mas eu não dou conta, Sérgio, minha mente é um turbilhão de pensamentos, é cada coisa que eu penso, eu também. O que eu faço? Eu vou falar para vocês o que eu faço há 20 anos, que eu venho fazendo isso. Até hoje eu não consegui, mas eu estou tentando. Quando, por exemplo, eu pego aqui, vou preparar uma palestra, para preparar essa palestra aqui, eu peguei a Bíblia, né, as cartas de Paulo, Efésios, peguei esse livro de Emmanuel, gente, olha aqui. Isso aqui é uma compilação que a Federação Espírita fez, chama O Evangelho por Emmanuel, comentando as cartas de Paulo. Está aqui, está na livraria, aqui tem de Mateus, tem de Marcos, tem de Lucas, tem do Atos Apóstolos, tem tudo. Tudo que está lá em Paulo, as cartas de Paulo, Emmanuel coloca o versículo e embaixo tudo o que ele já escreveu sobre aquele versículo. Então, naquele momento, eu estou o quê? Sintonizando com isso, eu estou trazendo para o meu conhecimento, para eu poder estar falando aqui, eu tive que estudar primeiro, sublinhar, entender isso, eu estou lá em casa vendo. Aí, façam o teste. Faz de conta que vocês vão dar uma palestra. Aí vocês pegam isso e começam a fazer.
1 horinha, 2. Depois vocês me contam como é que vocês ficaram. Problema? Um homem de 55 anos, 3 filhos, segundo casamento, negócio. Imagina, problema mais tempo, né? Reforma tributária, vocês imaginam, o pau está quebrando. Aí eu pego 2 horas e começo a estudar isso aqui. Começa com boa vontade, com bom ânimo. Termino o estudo, o que acontece? Parece que os chakras alinham tudo. Foi hoje cedo lá em casa. Estava aquela chuvinha, falei, nossa, até virei para minha mulher, falei, na hora do almoço, falei, bem do céu, deu uma paz aqui agora. Resultado de quê? Se eu busco sintonizar no processo de telementação com esses paladinos da luz, eu incorporo a energia deles. Eu começo a trazer para o meu lar, meu corpo, minha mente, o meu pensamento, eu começo a ter pensamentos melhores, eu começo a construir essa fé. Vocês percebem como é que passa por um movimento de cada um? Precisa de um esforço. O que a doutrina espírita fala a todo momento? Olha, autoconhecimento e transformação moral. Não tem outro caminho para a evolução. E não tem mesmo. Precisamos nos conhecer com humildade. Aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Sou brando e humilde de coração, Jesus falou. Ter um olhar para a minha treva, para o meu egoísmo, para o meu orgulho, para a minha vaidade, para a minha perversidade, para a minha ganância, para a minha ambição, para a minha treva, com humildade. Fala, não, tudo bem, mas eu vou fazer um pouquinho melhor dessa vez. Vai estudar, trazer a instrução, vai trabalhar aqui, né? Os trabalhadores atendendo a dor que chega, fazendo bem, sendo aquela seta no deserto que indica o caminho e sendo o poço e a sombra que mata a sede daquele caminhante. Nesse momento, eu começo a modificar o meu pensamento, começo a ter mais força para viver, começo a ter mais força para enfrentar os desafios da vida. Que Deus abençoe a todos. Fica aqui, o que eu usei aqui hoje nessa palestra foi o livro Vinha de Luz, que é Emmanuel comentando o Novo Testamento, como fonte viva, como pão nosso, como caminho, verdade e vida. São todos livros que tem aqui, Emmanuel, e nessa obra, o Evangelho por Emmanuel comentando as cartas de Paulo, são exatamente esses estudos desses livros, só que compilados em um só, que eles estudam as passagens de Paulo, né, como tem de Mateus, e o livro Jesus no Lar, que é um livro maravilhoso para fazer o culto do Evangelho no lar. São histórias que Jesus contando histórias com vários temas de amor ao próximo, temas de servir, temas de humildade, temas de perdão, temas importantíssimos para essa nossa caminhada. Obrigado pela paciência. Vamos então ao nosso passe, né? A segunda parte. Vamos sentar confortavelmente agora, aproveitar esse momento. A espiritualidade da casa, os trabalhadores da cruz e do triângulo estão aqui presentes. Que através dos médios, cada um aqui possa receber o fluido benfazejo para o reequilíbrio físico, mental, espiritual. Obrigado, Jesus, por tudo que temos. Mas, sobretudo, obrigado pelo Teu Evangelho. Este sol que brilha, nos dando o caminho seguro para as nossas almas. Fortaleça em nós, Pai, a nossa vontade, o nosso entusiasmo pela Tua mensagem. Faça-nos instrumentos com os pés em prontidão para levar o Teu Evangelho por onde andarmos. Abençoa os nossos lares, a todos que lá ficaram. Abençoe esta casa de oração, a toda a egrégora espiritual, os trabalhadores encarnados e desencarnados. Abençoe a todos os núcleos luminosos aonde o Teu Evangelho brilha, Pai,
independente de crença, independente de corrente religiosa. Fortaleça, Pai, proteja todos esses núcleos, que possam brilhar, refletir a Tua luz. Eu sou filho da luz. Eu sou filho da luz. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou saudável. Eu sou saudável. Eu sou próspero. Eu sou próspero. Eu sou sábio. Eu sou sábio. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho da luz. Obrigado, Pai, por mais este momento de refazimento, de oração. Que eu possa multiplicar a Tua luz por onde eu andar, sendo instrumento vivo do Teu amor, da Tua bondade e dos Teus ensinamentos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e por todo sempre. Que assim seja.